Cumprimentamos todos os nossos irmãos e amigos, nossos ouvintes e assistentes, com a paz do Senhor Jesus Cristo. É um privilégio estarmos mais uma vez no programa Bom Pastor para vos transmitir a mensagem da palavra de Deus. Hoje é domingo e nós acabamos de participar de uma escola dominical abençoadora. Estudamos a lição por título Aviva a tua obra. Esse é o tema geral da lição estudada, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. E a lição estudada hoje é a de número 8, 19 de fevereiro de 2023. O avivamento espiritual no mundo. Pois bem, o mundo sempre precisou de avivamento espiritual. O mundo sempre viveu momentos de escuridão, de mornidão, de morte espiritual. E nessas circunstâncias, só um avivamento para retornar ao status quo, à situação que estava anteriormente. Pois bem, nossos professores foram muito felizes ao enfatizar que o avivamento é a mola mestra. O avivamento é a mola mestra quando uma igreja está precisando de alavancar as suas ações, quer elas na área espiritual, na área social, na área financeira, patrimonial. O avivamento da parte de Deus, ele é algo extraordinário. Ele dá vida ao que está morto ou prestes a morrer. Por isso que, periodicamente, a história registra que Deus interveio, exatamente isso, Deus interveio na história para trazer as coisas à normalidade. O esfriamento, o materialismo, o comodismo, esse monte de ismos, eles vêm querendo minar o projeto de Deus, de impedir a igreja de crescer. Mas Deus é maior, Deus é todo-poderoso, Deus é soberano. E Ele então cuida para que a sua igreja não sofra solução de continuidade. E periodicamente ele injeta um avivamento extraordinário, celestial, transcendental, para revitalização da igreja, dos crentes de um modo geral, e assim a sua obra prossegue. Há uma promessa da parte do Senhor Jesus Cristo que ninguém consegue impedir a igreja, ninguém. Pastor, e se varrer todo mundo da face da terra? Não varre. O Senhor sempre deixa alguém guardado em algum lugar para a hora certa, para o momento certo, para aquilo que ele precisa. Então, fique tranquilo, a igreja ela é obra de Deus, a igreja é projeto de Deus e não tem para ninguém impedir o crescimento da igreja. E assim que precisa, Deus manda um avivamento espiritual e a coisa começa tudo de novo. Há aquele aquecimento, há aquela vontade de evangelizar, pregar, cantar, como foi na igreja primitiva, como foi nas igrejas dos avivamentos que ocorreram na história da humanidade e assim por diante, como bem mencionou a lição de hoje. O avivamento na Alemanha, o avivamento na Inglaterra, o avivamento nos países de Gales, o avivamento nos Estados Unidos. E para o domingo que vem, o avivamento no Brasil. Foi um grande avivamento, o avivamento da igreja no Brasil. Vamos a um clipe musical, eu volto daqui a pouquinho falando sobre mais atividades de nossa igreja. É o prenúncio
da volta de Cristo, tudo nos mostra que Ele está vindo. Rumores e guerra, é pai contra filho, é o desamor predominando. O aperto está chegando, a marca da besta está aí, confirmando que a Bíblia nos diz. Mas quem é escolhido está guardado, a noiva eleita não perecerá. O noivo preparou um lugar, Ele está aguardando o momento certo, a hora que o último eleito entrar. Sobre as nuvens Ele vem nos buscar. Vai ser glória pra quem subir e tristeza pra quem ficar. Eu não quero ficar aqui, preparado eu quero estar. Quando a trombeta soa, o arrebatamento acontecer, em um corpo transformado, vou me encontrar com Deus na cidade santa. Vou morar com Deus, paraíso eterno, Ele me prometeu. Mas quem é escolhido está guardado, a noiva eleita não perecerá. O noivo preparou um lugar, Ele está aguardando o momento certo, a hora que o último eleito entrar. Sobre as nuvens Ele vem nos buscar. Vai ser glória pra quem subir e tristeza pra quem ficar. Eu não quero ficar aqui, preparado eu quero estar. Quando a trombeta soa, o arrebatamento acontecer, em um corpo transformado, vou me encontrar com Deus na cidade santa. Vou morar com Deus, paraíso eterno, Ele me prometeu. Na cidade santa, vou morar com Deus, paraíso eterno, Ele me prometeu. É o prenúncio. De volta com a nossa programação, nós queremos enfatizar aos irmãos que ontem, sábado, Deus nos permitiu um grande culto lá na linha 38, próximo ao Pacarana. Deus abençoou grandemente aquele culto ali na casa de nosso irmão. Foi bênção pura, bênção pura. Deus nos levou em paz, guardou ali, nos trouxe em paz e tudo bem. No retorno fizemos uma grande visita a um presbítero nosso, lá na linha JK,
fizemos um culto na casa dele, depois passamos ainda na casa do irmão Edivaldo, e a sua filha estava completando 15 anos de idade, passamos lá uns 15 minutinhos com eles, e retornamos, chegando em casa meia-noite. Graças a Deus, tudo em paz. Muita chuva, muito barro, mas tudo em paz, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Queridos, olha, nós temos uma grande programação. Hoje, às 19h20, é o grande culto de pregação da palavra. Todos estão cordialmente convidados para participar, tanto na sede quanto em nossas congregações. Deus nos permitiu várias congregações em torno do campo de Espigão do Oeste, e em cada uma delas acontece um culto hoje à noite. Você é convidado a participar. Também queremos convidá-los para segunda-feira, amanhã, 18 horas, estamos iniciando um workshop com a juventude, falando sobre práticas assembleianas, a cultura assembleiana de um modo geral. E isso envolve orações, envolve batismo, envolve casamento, envolve a ceia do Senhor, envolve os usos e costumes, envolve doutrinas bíblicas, enfim, aquilo que você sabe que é da cultura assembleiana. O workshop inicia amanhã às 18 horas, com as inscrições e ajustando as coisas, e prossegue depois de amanhã, terça-feira de manhã, à tarde e à noite. Será um grande estudo. Nós temos ministrantes como, por exemplo, o irmão Nilson Lutemberg. Ele estará ministrando logo amanhã na abertura. Que bênção! Irmão Nilson, já estamos aguardando o senhor por aqui. Nilson Lutemberg, ele mora na cidade de Cacoal e serve ao Senhor ali na Semadeiron, prestando um grande trabalho às igrejas do estado de Rondônia. Deus abençoe o seu irmão Nilson, que seja muito feliz na sua comunicação com a nossa juventude aqui amanhã à noite, que já está sendo esperada. Depois, se você conseguir aquele banner do workshop, no intervalo você já pode colocar aqui para todo mundo ver os professores, que são os ministrantes, e as disciplinas que serão ministradas. Então, daqui a pouquinho você verá aqui na nossa tela o workshop completo. Estarão ministrando ainda outros irmãos convidados para o evento, que será bênção pura. Bênção pura, você verá daqui a pouquinho. E eu prossigo aqui. Temos o grande culto de oração e ensino terça-feira, quinta-feira culto com ciclo de oração, sábado prossegue com as programações normal de nossa igreja. Cada departamento nosso, em um sábado, ele direciona os cultos, e eu já quero lembrar os irmãos, primeiro sábado de março, nós temos reunião de obreiros. Primeiro sábado de março, nós temos reunião de obreiros, que eu chamo de culto com obreiros. Você que é cooperador, auxiliar, diácono, diaconisa, presbítero, evangelista, pastor, todos estão convidados e convocados para essas reuniões. São reuniões de estudos bíblicos, reuniões de ensino, reuniões de aprendizado do serviço da obra do Mestre, do Senhor Jesus Cristo. Maravilha! Dado este aviso, então nós vamos a um outro intervalo e eu volto daqui a pouquinho com mais informações para todos nós. Quando o sol brilhava quente, penetrando no infinito, ao passar, o ismaelita, de uma cova se ouve um grito. Quem era? Era José que gritava, seus irmãos fizeram isso. Potifar comprou o menino ao chegar lá no Egito. Cante!
comigo, ó. Mas o tempo foi passando, cante, e o menino se formou, conseguindo confiança, passa a ser governador e ajuntando mantimentos, ó, em celeiros colocou. 7 anos de fartura e mais 7 de pavor. O que Jacó não sabia é que quando os meninos chegassem lá no Egito, eles iam apenas encontrar quem? José. Aleluia! Veio depois de alguns anos nos países imprevistos e tiveram que comprar o quê? Alimentos no Egito. E Jacó mandou seus filhos ir comprar com muita fé. Não sabia que o governo era o seu filho José. Mas José, vendo os moços, logo os reconheceu. E depois de duras provas, disse: sabe, ó, quem sou eu? Eu sou aquele menino que vocês mesmo venderam. Eles caíram por terra logo que reconheceu. José disse para eles: que saudades, o quê? Eu chorei, mas não temas, meus irmãos, eu vos já, ó, lhes perdoei. Tudo que vocês fizeram para mim foi um favor. Hoje aqui no Egito eu sou governador. Louvado seja Deus, amém! De volta com a nossa programação, e você pode conferir agora no telão o nosso workshop que acontecerá a partir de amanhã às 18 horas. Pode liberar aí. Olhe lá, nosso workshop. Eu vou ficar do ladinho e não consigo. Será que eu consigo? É pro lado de cá. Estou. Cultura Assembleiana, 20 e 21 de fevereiro de 2023. O tema do primeiro workshop: vida de oração. A cultura de adoração e intercessão. O segundo workshop, conhecendo a escola bíblica dominical, a importância da IBD para a formação do cristão. Terceiro workshop, música e adoração. Quarto workshop, formação de jovens pregadores. Gente, tudo muito chique. Olha aí os palestrantes, quem apareceu em primeira mão aí, ó. Formação de jovens pregadores, aprendendo a elaborar um esboço, técnicas de comunicação para pregadores e o chamado do pregador. Quem é o ministrante? Não poderia ser diferente. Pastor Jorge César Fernandes, lá de Espigão do Oeste, Quem é o próximo? Cultura Assembleiana. Terceiro workshop, música e adoração, o caráter do músico. Pelo amor de Deus, o pastor N pegou forte aí, não pegou? O caráter do músico cristão. O que é a adoração? Qual a importância do louvor no culto? Dicas práticas e técnicas para o culto. Olha aí, quem vai ministrar? O presbítero Jonathan Horácio, ele é lá da cidade de Cacoal. Parabéns, Cacoal. Deus abençoa.
terceiro workshop, não, é o segundo, né? Segundo workshop, conhecendo a escola dominical, a importância da escola dominical para a formação do cristão, a história da escola dominical, exemplificar a importância da escola dominical, porque ser aluno da escola é um desafio no presente século. Quem vai ministrar? Pastor Raimundo Araújo Lima, superintendente geral da escola dominical em Espigão do Oeste. E aí o primeiro workshop, né, porque eles não estão na sequência. Primeiro workshop, vida de oração, a cultura de adoração e intercessão. Despertar a cultura de adoração na juventude. Intensificar a vida de oração pessoal. O que é ser um intercessor? Evangelista Nilson Lutemberg, da cidade de Cacoal, também de Cacoal, em companhia ao presbítero Jonathan. Eu quero frisar que o presbítero Jonathan, ele já pertenceu aqui à Igreja Assembleia de Deus em Espigão do Oeste. E com isso aí você fica informado sobre como se dará a programação para o workshop que acontecerá em nossa igreja, começando amanhã às 18 horas. Se você não se inscreveu, se inscreva, procure como que é o endereço eletrônico aí. Eu estou pedindo aqui para o nosso câmera, ele vai disponibilizar no telão daqui a pouquinho o endereço eletrônico para que você acesse e faça a sua inscrição. Você não pode perder, é coisa fantástica, fantástica. Glória a Deus por isso. Parabéns, pastor Enio e a sua equipe da Umadel, União de Mocidade da Assembleia de Deus, em Espigão do Oeste, promovendo algo assim enriquecedor, não só para a mocidade, mas para todo o Espigão do Oeste. E fica aqui a dica. Mas eu não sou jovem, eu já tenho 40, 50 anos. Se inscreva e venha para cá. Se inscreva e venha para cá. Participe conosco. Não, são meus filhos que são jovens. Venha acompanhando seus filhos. Será bênção pura. Aqui nos cultos de jovens, nos seminários com jovens, ninguém fala besteira aqui não. Aqui nós falamos a palavra a palavra de Deus. Aqui se fala a palavra de Deus. Jovens, adolescentes, crianças, casais, aqui se fala a palavra de Deus. Culto com os casais. Tem muita gente que fala, eu não vou lá nos encontros de casais, porque ele fala muita besteira. Aqui não se fala besteira. Aqui se fala a palavra de Deus. Para criança, para adolescente, para jovens, para obreiro, para casais, aqui se fala a palavra de Deus. Venha para cá e Deus vai te abençoar grandemente, grandemente, grandemente. Bem, você conseguiu? Vamos então aí. Deu problema? Tudo certinho? Maravilha! E nós vamos prosseguindo então com a nossa programação. Hoje eu tenho um texto bíblico para ler com você e você vai gostar. Você vai gostar. Pastor, o senhor vai ler onde? Êxodo capítulo 8, versículo 25. Então chamou o Faraó a Moisés e Arão e disse: Ide e sacrificai ao vosso Deus nesta terra. Êxodo 8, 24, então disse Faraó: Deixai-vos ir para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que ainda não vades longe. Orai também por mim. Pelo menos isso ele fez bom. Se não foi em tom sarcástico, foi muito bom. Não será assim agora. Êxodo 10 e 11. Ide vós, homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pediste. E os expulsaram da presença de Faraó. Em Êxodo 10 e 24, então Faraó chamou a Moisés e disse: Ide,
servi ao Senhor, somente fique vossas ovelhas e vossas vacas. Vão também convosco as vossas crianças. Pois é, aqui eu falo com os irmãos sobre as 4 propostas escravizadoras de Faraó e as 4 atitudes libertadoras de Moisés, aplicadas aos cristãos de nossos dias. Vimos aqui, quando Deus tinha um projeto de libertação do povo de Israel, da terra do Faraó, do Egito, para levá-las para uma terra especial, terra boa, que mana leite e mel, terra de primeira, de onde sai até água da rocha, sai mel da rocha, mel da tamareira, que maravilha! Gente, isso é muito chique. Deus preparar uma terra para o seu povo morar. Mas isso não é de estranhar, porque Deus já havia plantado um jardim no Éden, totalmente irrigado, bem irrigado, preparado com exclusividade para o ser humano. Lá Deus colocou o Adão e a Eva, eles tinham o dever de cuidar do jardim, lavrar o jardim e guardar o jardim. 2 coisas que eles teriam que fazer lá, era lavrar o jardim, ou seja, cultivá-lo, preservá-lo e também guardá-lo. Evitar que alguém ou que algum animal fosse lá depredar o jardim. Não poderia ter nada que o danificasse. Entretanto, Deus tem esse projeto. Primeiro projeto, ele preparou um jardim para o homem. Não deu certo porque o homem não quis ficar lá. Por que, pastor, como não quis ficar lá? Porque ele não guardou e ele não lavrou o jardim adequadamente. Ele permitiu que com pouco tempo estivesse lá uma serpente. A serpente entrou no jardim, o Adão e a Eva foi expulso. Deus preparou uma terra que manava leite e mel. Terra que mana leite e mel. Terra que ele fez com exclusividade para a descendência de Abraão. Mas os hebreus também não quiseram ficar na terra, porque a condição para ficar na terra era semelhante à condição para ficar no jardim do Éden. Para ficar no jardim, ele teria que cuidar e teria que lavrar. Para ficar na terra prometida, eles teriam que lavrar a terra e teria que cuidar, teria que vigiar. Vigiar como? Para não entrar a idolatria. Lá não poderia entrar idolatria, não poderia ter ídolos naquela terra, não poderia ter prostituição, não poderia ter injustiça, o pecado não poderia estar por lá. Se o pecado entrasse, eles seriam expulsos. É o que aconteceu. Assim como Adão não guardou o jardim e foi expulso, Israel também não guardou a aliança da terra prometida e fora expulso de lá. Bem, Deus preparou a igreja, um reino especial para aqueles que decidirem aceitar a Jesus Cristo como Salvador. Isso ainda aqui na terra, um reino de paz, um reino de alegria, um reino de gozo, um reino onde reina o amor, a caridade, a bondade, a misericórdia, a benignidade, a mansidão e a temperança. Cabe à igreja, cabe aos crentes, os que crêem no Senhor Jesus Cristo, guardar essa aliança, a nova aliança. Deus fez uma nova aliança, a aliança do Novo Testamento, quando ele formou uma igreja, juntou todos os povos e formou a igreja de todos os povos, aqueles que aceitaram Jesus Cristo como Salvador. Ele formou a igreja e ele deu a garantia para ela: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E ele fez mais. No dia de Pentecostes, ele agraciou a sua igreja com um grande culto de inauguração.
enviando para os crentes o Espírito Santo. Ele batizou os crentes com o Espírito Santo, dando a eles o dom de variedade de línguas, dando a eles os dons espirituais, da palavra da sabedoria, da palavra da ciência, da fé, os dons de curar, de operar maravilhas, o dom de profecia, o dom de discernimento de espírito, o dom de variedade de línguas e o dom de interpretação das línguas. Que maravilha! E ele quer que essa igreja frutifique caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. O grande projeto de Deus é que a igreja frutifique caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Cabe a mim, a você, a nós frutificar. Deus espera que eu cuide desse jardim que ele chama de jardim selado. Ele espera que você cuide daquilo que ele chama de jardim fechado, que é você, que é sua alma, que é a sua capacidade volitiva, que é a sua capacidade intelectiva, que é a sua capacidade emocional. Bem, esse jardim não comporta a presença de serpente. Esse jardim não comporta a presença de pecado. Esse jardim não comporta a presença do inimigo. A igreja é um povo especial, zeloso, de boas obras, separado, que Deus separou. Tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que macula, que mancha a alma e o espírito e o corpo, não pode entrar nesse jardim fechado. Cabe a mim e a você cuidar desse jardim que é a nossa vida. Sou eu, é você, somos nós. Precisamos cuidar bem desse jardim perfeito. Se entrar serpente nesse jardim, no jardim do coração, se entrar maldade no jardim do coração, você já atrapalha, é tudo. Você compromete a sua permanência nesse jardim que Deus preparou. Mateusiense e Irmãs Falavinhas, eles cantam um hino que fala assim: "Ó lindas flores, rosas, cravos e jarmins". Jardim que Deus preparou para todos nós. Pois é, Deus preparou esse jardim maravilhoso. E Ele quer que eu e você permaneçamos nele, no jardim da sua presença, no jardim da igreja. E Ele nos chama de jardim fechado, jardim selado. A minha vida, a sua vida, é um jardim fechado. Ele é com exclusividade para o Senhor. Não pode ser aberto para mais nada. Ninguém estranho pode adentrar ao jardim. Por exemplo, pastor, fale mais claro, eu vou falar então. O meu lar, o seu lar, a nossa casa, esse recinto habitável pela família, ele é exclusivo para a família. O seu leito é santo e ninguém, além de você e seu cônjuge, pode utilizá-lo, porque é jardim fechado. Então, quer dizer, nenhuma outra pessoa, um terceiro, uma terceira, não pode estar no seu leito, não pode estar no seu quarto, não pode habitar a sua casa. Ele é com exclusividade. E muito mais que o físico, o coração. O nosso coração não pode ser aberto para o pecado, para a maldade, para o adultério, para a prostituição, para os furtos, para toda sorte de pecado. Nosso coração não pode ser aberto para isso. É jardim fechado. Pronto, feito isso, Deus nos quer nessa terra santa e abençoada. Além disso, e para os que se preservarem como jardim fechado, exclusivo para o Senhor, Ele preparou o céu.
o céu. Jesus virá nos buscar e irá nos levar para o céu, para morar com Ele lá. Viu como o projeto de Deus é lindo? Ele preparou o Éden, preparou a terra prometida para a descendência de Abraão, ele preparou a igreja como jardim fechado, e ele preparou o céu. Ainda tem um passo para frente. Ele preparou o céu para mim, para você e para aqueles que aceitaram Jesus como Salvador e que guardar a sua palavra no coração. Jesus é bom. Pois é, o faraó, usado por Satanás, assim como a serpente estava usada por Satanás, assim como os ídolos dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos edomitas, dos amonitas, dos amalequitas, dos midianitas, que impediram o povo de ficar na terra prometida. O pecado quer nos impedir de permanecer na casa de Deus, na presença de Deus, no jardim fechado, no jardim selado de Deus. Esse jardim é meu, é seu, é nosso. Nós não podemos descuidar. Deus nos entregou a chave desse jardim para nós guardar e para nós cultivar. Aqui nesse jardim pode crescer, no jardim da minha mente, do meu coração, pode crescer o amor, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança. O Senhor quer que floresça nesse jardim. É para crescer, exatamente isso, é para crescer. Mas se não houver quem zele disso, Deus quer que eu e você zelemos desse jardim. Às vezes, nós, em vez de cuidar dessas plantinhas bonitas que Deus quer que cresça, deixamos aqui dentro o ódio, a maldade, a vingança, os adultérios, a prostituição, os furtos, a inveja, a vingança, a maledicência, a murmuração. Ah, meu Deus do céu, isso nunca pode entrar nesse jardim da minha mente, da minha alma. Se essas coisinhas entrar, nós seremos expulsos desse jardim. Você não quer ser expulso desse jardim, nem eu. Então cuidemos, vigiemos. Deus nos encarregou disso. Cuide da sua mente. O que você está pensando? Cuide da sua alma. Cuide da sua alma. Na Bíblia, a alma é retratada pelo coração. Não é o coração físico, é o coração espiritual. Cuide do seu coração. Não deixe que os maus pensamentos se aninhem por lá. Não deixe. Seja um crente de verdade, um crente verdadeiro, um crente que ama a Deus, um crente que ama a Deus, um crente que ama a igreja, um crente que ama cultuar. Gente, mais do que nunca nós precisamos cultuar. Há pessoas que vêm à igreja e não conseguem cultuar. Oh, meu Deus, tem misericórdia. Briga o culto inteiro. Enquanto o pastor está ministrando a palavra, ele está murmurando. Enquanto o irmão está cantando, louvando ao Senhor, ele está murmurando. Se o pastor estiver errado, ore por ele para Jesus ter misericórdia e salvá-lo. Se o cantor está com problema, interceda por ele para Deus libertá-lo. Ofereça isso em culto ao Senhor. Ofereça a intercessão em culto ao Senhor. E o Senhor receberá a sua intercessão, a sua oração, seu gesto de amor e vai te abençoar grandemente. Pois é, o faraó espiritual, o faraó que não é aquele lá do Egito, mas é o faraó moderno, ele deseja te impedir com propostas semelhantes a essas
que o faraó fez para Moisés, para você não guardar o seu jardim, não guardar a sua alma, nem o seu espírito. E aí, você vai perder a bênção. Lembra que Adão perdeu? Foi expulso, mas a Eva? Lembra que o povo de Israel foi expulso da terra? Você está lembrado disso. Lembra que tem muitas pessoas que já estiveram na igreja, estão fora da igreja, e alguns não conseguem voltar mais. Você lembra? Pois é. Não queira ser um desses. Pelo amor de Deus, pelo amor que Deus tem na sua vida, não queira ficar fora. Volte para Cristo, volte para a casa paterna, seja um crente de verdade, um intercessor, um adorador. Ah, eu quero ficar em casa, não quero ir no culto mais, não estou gostando dessa igreja. Igreja não é para gostar. Igreja é para cultuar. É para levar sacrifício ao Senhor. Sacrifique aos pés do Senhor esse teu desejo mau de não gostar da igreja. Venha, ofereça isso no altar da casa de Deus. Deus ainda é o mesmo que sara, que limpa, que salva, que purifica, que transforma, que aviva. Deus ainda é o mesmo. E assim como ele guerreou as guerras de Israel, enquanto Israel estava na presença dele, ele vai guerrear as tuas guerras. E esse problema que você está enfatizando, ele desaparecerá, será eliminado pelo poder da presença e da palavra do Senhor. A palavra de Deus é assim, ela é poderosa. Onde ela chega, ela brota, ela nasce, ela cresce. Creia na palavra de Deus, creia em Deus, creia em Jesus Cristo, creia no Espírito Santo, a Santíssima Trindade. Você será grandemente abençoado por Deus. O faraó quer lhe fazer perder a bênção da comunhão da igreja. Há muitas pessoas que estão na igreja, mas estão de mãos dadas com o mundo, estão casadas com o mundo, quer viver uma vida de prostituição na igreja, quer viver uma vida libertina na igreja. Filho, entenda, você está na casa de Deus, na presença de Deus, e para permanecer na presença de Deus, é preciso ter vida santa. Deus te quer aqui na casa dele, mas abra seu coração, deixa ele transformar o seu coração, arrependa-se dos seus pecados. Isso que você está fazendo é pecado. Deus não ama o pecado, Deus te ama, na condição de pecador, Deus te ama. Mas não viva no pecado que você vai se dar mal. Porque Deus abomina o pecado. Deus odeia o pecado. Ama o pecador. Ama o pecador com amor inigualável. Ele deu o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, para perdão do seu pecado. Mas se a pessoa decidir recusar a Cristo, recusar o amor de Cristo, recusar o perdão de Cristo, infelizmente, como diz a palavra de Deus, já está condenado. Mas ainda tem tempo de você se livrar da condenação. Abra seu coração, deixa Cristo entrar, deixa Cristo fazer morada na sua vida. Tira esse rancor do seu coração, essa mágoa, esse negócio podre do seu coração. Joga isso fora. Venha para Cristo. Aceite a Ele como seu Salvador. Hoje mesmo, seu nome será escrito no céu. Eu estarei orando daqui a pouquinho. Você poderá orar comigo, entregando sua vida a Cristo, arrependido de seus pecados, confessando a Cristo como Senhor e como Salvador da sua vida. Cristo disse essa mesma frase um dia para um homem que estava sendo crucificado, assassinado, em razão dos seus muitos pecados. Aí Cristo disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu lhe digo a mesma coisa. Mas você é o Cristo? Eu não. Eu não sou o Cristo. Eu sou o servo, eu sou o enviado, eu sou o mensageiro
do Cristo, do Senhor Jesus Cristo. Sou servo dele, prego a palavra dele, anuncio a palavra dele, e a palavra que prego é a palavra da salvação. Se você aceitar Cristo de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, hoje mesmo seu nome é escrito nos céus. E se Jesus voltar hoje ainda, você subirá para estar com ele. Ou se o fio da sua existência for cortado, se a morte bater na sua porta, hoje mesmo você estará com o Senhor no paraíso. Portanto, não espere para amanhã, não espere para outro dia. Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. O que salvou aquele homem que foi crucificado junto com ele lá na cruz, é o mesmo que salva hoje. É o mesmo que me salvou e me mantém salvo. É o mesmo que te salva e que te manterá salvo também. Eu estarei orando agora. Você pode orar comigo, agradecendo a Deus por tudo isso, se entregando a Ele, se rendendo a Ele, e os teus pecados serão perdoados. Pastor, eu já pequei demais. Ainda que seus pecados sejam muitos, maior é Deus. O sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Seja ele qual for, seja ele de que tamanho for. O sangue de Cristo é sangue remidor, é sangue perdoador, é sangue transformador. O sangue de Cristo purifica, santifica, retifica e abençoa. Eu estarei orando agora. Ore comigo. Senhor Deus e Pai, neste momento, quando fiz um apelo para quem deseja te aceitar como Salvador, prometendo, Senhor, com base na tua palavra, que os pecados serão perdoados e o nome escrito nos céus. Confirme isso, Senhor, nesta vida, nesse coração, dando a certeza da salvação e a plena certeza do perdão dos seus pecados, Senhor. Assim como o Senhor nos perdoou, nos lavou, nos remiu, abençoa este teu filho que te aceita agora. Ajuda ele, Pai. Se é o nosso irmão, Senhor, que caiu em pecado e que agora está arrependido dos seus pecados, está se confessando, Senhor, a Ti, pedindo misericórdia, Senhor, segura na mão dele, não deixe ele fracassar mais, mas dá-lhe, Senhor, graça e força para vencer, para superar todas as dificuldades. Pai amado, fica conosco e abençoa-nos no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado e até às 19h20 no grande culto que no templo sede da Assembleia de Deus em Espigão do Oeste. Fique na paz.